Salve, salve, galerinha do canal Maloqueiro Sofredor. É, Resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque assim, o que era pra ser uma semana legal, né? Viemos de uma vitória aguerrida, modo Corinthians de ser. Mas aí, na segunda-feira, tem a votação, né? A aprovação de contas. E pra surpresa de zero corintianos, né? Porque já sabemos a palhaçada que é dentro do Parque São Jorge, que é um Corinthians à parte, né? As contas foram aprovadas. Sim, foram aprovadas, mesmo com um déficit enorme de mais de 100 milhões no ano passado, as contas foram aprovadas. Ah, mas o problema é o Stabile? Não, o problema não é o Stabile. O problema do Corinthians é o Memphis Depay. É isso que a gente está escutando. O problema do Corinthians é o Memphis Depay. Conselheiro, senhor César Romeu, que vergonha, velho. Que desserviço que você presta ao Corinthians. O problema do Corinthians são 40 milhões de dívida. Muito bem. Os outros 2 bi 660 enfia no teu cu. Porque até agora, sabe o que você fez? Nada. Porque o problema do Corinthians é o Memphis Depay, que não joga há 4 meses. O problema não é esse conselho sem vergonha, esse conselho covarde. O problema não é agora, não. O problema, sabe de onde é? É de anos. Como disse o senhor Rubão, né? 25 anos votando contra as contas, né? E agora ele resolveu pensar no Corinthians e votar a favor. Que você nunca pensou no Corinthians, todos nós soubemos. Todos nós sabemos. Né, senhor Rubão? Cara. Infelizmente, chegou a um ponto de que o corintiano tem vergonha, cara. Tem vergonha de ter o Clube Corinthians associado ao time Corinthians. Time de coração. Cara, dá vergonha, cara. Isso é um teatro. Isso é uma peça de teatro. Não é possível. Quando será que vamos analisar e vamos ver que, cara, esses caras não podem mais representar o Corinthians. Esses caras não podem mais fazer esse papelão. O Corinthians de vocês, conselheiros, é um Corinthians falido. É um Corinthians que o problema é o Memphis. O problema não é o Memphis, não, cara. O problema são vocês, conselheiros. O problema, esta gestão, não é esta atual. É a gestão de sempre do Corinthians. Os modos operantes são sempre os mesmos. Isso já cansou. Eu moro aqui nos Estados Unidos, cara. Minha filha tem 3 anos de idade. Meu maior orgulho é ela falando vai Corinthians. Infelizmente, deixando na mão de vocês, isso vai acabar, cara. Uma vergonha o conselho sentar, aprovar as contas com déficit imenso, falar baboseira. Como pode um conselheiro sair falando quanto o funcionário ganha? Funcionário do clube. Funcionário do clube que quase todos os jogadores têm cláusula
confiabilidade, confidencial, né? Dá pra cortar essa daí? Não vai dar, porque tô falando aqui. Mas é confidencial, né? Ele pode processar. E aí essa dívida que é de 40 milhões aumenta. Onde já se viu o preparo de alguém falar o salário, quanto ganha, 4 meses sem jogar? E vocês estão aí há 25 anos sem fazer porra nenhuma. Só afundando o Corinthians. Quem tá há mais tempo fudendo o Corinthians? Quem será? Senhor Rubão? Está votando há 25 anos. E aí? O problema do Corinthians é o Memphis? É isso que eles querem fazer nós, torcedores, acreditarmos. Eu defendo o Memphis? Não. Não defendo não, cara. Só a favor dele ficar? Acho uma boa vitrine pro Corinthians. Mas sei que ele tem que se adequar aos salários. Mas eles querem fazer a gente acreditar que o problema do Corinthians é o Memphis. Sabe por quê? Porque o torcedor, ao invés de cobrar eles, cobra o Memphis. É isso que eles querem. Querem fazer a cortina de fumaça para sempre ter aquele jeitinho, né? Vamos passar isso aqui, a culpa é do Memphis. Vamos negociar com a Caixa. Tá tudo bem. Vamos pagar a Arena. Não vamos mais aceitar isso, não. Chegou a hora do torcedor virar e falar, cara, não aguento mais, mano. Infelizmente, com tristeza a gente tem que aceitar que o clube Corinthians tem que ser desvinculado do nosso time Corinthians. Deixa eles viverem entre eles. Deixa eles cuidarem do clube deles. Do time não. Porque o time, como diz aquela faixa, é o time do povo. É o time do povo. Não é o clube do povo. É o clube dos conselheiros, das ratazanas. É um clube que tinha tudo para ter uma força imensurável. Mas que, infelizmente, o problema do Corinthians são vocês. Vocês são um câncer no Corinthians. Vocês nunca iriam aparecer. Sabe quando esse conselheiro iria aparecer no se não fosse o Corinthians na vida dele? Nunca. Sabe quando ele estaria em evidência na internet? Nunca. É por isso que eles não largam o osso. As mamatas, a visibilidade, infelizmente. Eu acho que passou da hora, cara, de ter uma intervenção judicial e aí a gente conseguir separar. Eles querem acabar com o clube? Acabem. Com o meu time eles não vão acabar. Nunca. Nunca. O time é do povo. O time não é de vocês, não. O Corinthians, o Esporte Clube Corinthians, pode ser de vocês, mas o time Corinthians, não. Não. Infelizmente nós temos essas cobras, essas ratazanas fazendo isso. É triste. É triste. Chegamos ao ponto de querer desvincular um do outro, né? Tenebroso. Mas é isso. Só espero que os torcedores, né, a torcida, olhe, não adianta mais mudar estatuto. Não adianta mais achar que vai ter uma solução. Não tem. Acabou. Acabou. Sabe o que temos que fazer? Procurar desvincular o Corinthians clube do Corinthians time. Não dá mais. Não dá mais. Sabe por quê? Todo esse show que eles fazem, se você for lá no sábado que vem, sabe o que estará?
maioria deles estará em churrasco, conversando, batendo papo, no bar da Torre, tomando uma cerveja. Assim. Infelizmente é isso. Enquanto a gente se lasca, velho. A gente acompanha os noticiários e aí, quando não é o time que tá mal, né? O time vai bem. Ó, o time foi bem, mano. Superação, representou o torcedor. E aí? E hoje? Aí hoje vem isso. Uma ducha de água fria. É triste, cara. É triste. Acho que chegou o ponto de... Essas falas, cara. Presidente indo falar, se tiver patrocínio, se o Memphis for garoto propaganda de alguma marca, ele fica. Se não, muito bem, ele conquistou 3 títulos. Que amadorismo. Que amadorismo, cara. Olha, eu achei que eu não queria ver isso. Eu achei do fundo do meu coração. Mas estamos vivendo para ver isso. Enquanto a Nike... Vocês não têm moral com nada. Vocês não conseguem nada. O marketing do Corinthians poderia ser essa empresa que iria patrocinar o salário do Memphis, poderia ser o marketing do Corinthians. Mas o marketing do Corinthians não consegue nada, né? O marketing do Corinthians não consegue, como o Kaká Catalão fala sempre, não consegue tirar a borda branca. Né? Não consegue tirar a borda branca do escudo. Quanto mais fazer alguma ação de marketing. Não é verdade? É triste. É triste. Lembrando que hoje, às 10h30 da noite, terá Resenha Fiel e aí a gente vai falar muito mais sobre isso. Eu só resolvi fazer esse vídeo aí para desabafar mesmo. Eu acho que eu me dei por vencido, cara. O conselho do Corinthians não tem jeito. Como eu sempre costumo falar nas minhas lives, né, pra galera do canal Maloqueiro Sofredor aí, do Resenha Fiel, do Cola pro Pós, eu só aceito outra gestão apoiar esse modus operandi do Corinthians se nenhum conselheiro pudesse reeleger. Nenhum. Nada. Acabar com conselheiros vitalícios. Acabar com tudo. Acabar com tudo. Aí seria ótimo. Como vocês estão vendo ali, ó, meia-noite e 15, eu tô gravando esse vídeo porque eu não tava conseguindo dormir pensando nisso. E aí, se nenhum desses puderem se reelegerem, né, se eles não puderem estar no meio da política corintiana, talvez dê jeito. Mas enquanto tiver essas podridões, esse pessoal, Cara, eu não sei o que falar. É difícil. Mas eu queria compartilhar com vocês porque me embrulhou o estômago. De escutar o que eu escutei, de ver o que eu vi e saber que tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se não tiver uma intervenção judicial, o Corinthians vai estar sempre entregue nas mãos desses conselheiros. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Né? Fiquem com Deus e hoje tem Resenha Fiel. Às 10h30 da noite. Aí a gente bate esse papo legal. Valeu? Mas deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários aí. O que você sentiu de ouvir e ver esses conselheiros, ver o presidente falando e saber que as contas foram aprovadas. E quarta-feira tem a reunião do Estatuto. E aí, outro show. Fiquem com Deus, até a próxima.